Pois é, hoje a gente está aqui na bagunça. Essa aqui onde eu tô, essa é a famosa mesa do meio, aliás, literalmente. Ali atrás, Pedro e Cora. E o que o pessoal está fazendo aqui é montando, finalmente, para a gente estrear na semana que vem, o estúdio do meio. Essa é uma das realizações que nós estamos conseguindo graças às assinaturas de vocês. A conversa, por exemplo, minha com o Christian, com a Marilis, vai ficar muito mais dinâmica. Tipo, a gente vai estar junto, literalmente numa mesa. Vai poder ter tulipa de chopp aqui em cima, ou caneca de café, ou um suco, um copo d'água, ou o que for. Vira um bate-papo, de fato, com uma dinâmica completamente diferente que vocês vão começar a ver nos nossos programas a partir da semana que vem. Então, enquanto a gente está organizando a bagunça, organizando as luzes, as câmeras, microfones e tudo mais, bem, hoje é dia de responder as perguntas de vocês. Tem um tipo de comentário que tem aparecido muito e que faz três tipos de críticas. Uma que eu só estou trazendo comentários que são de críticas fáceis, de pessoas que na verdade são meio que destrutivas, tudo mais, e que eu não deveria trazer. Outro tipo, mas que aparece com muita frequência, é ou que o ponto de partida está pegando pesado demais nas críticas ao Lula, ou que está pegando leve demais, que estaria passando pano. Os dois comentários que eu escolhi para abrir o ponto de partida de hoje são justamente comentários, e é engraçado, porque um veio um depois do outro, no último vídeo, nessa ordem para mim, e não deixa de ser engraçado por isso, mas que ao mesmo tempo me dá a oportunidade de fazer uma discussão que eu acho importante, que é uma discussão que tem me angustiado de certa forma, e que traz um debate mesmo que eu acho que nós todos temos de ter no jornalismo, nós todos jornalistas. O primeiro é do 1984 PCA. Lula deu uma entrevista, entre aspas, infeliz. Que passação de pano pro Nine, hahaha. Esse foi um comentário que eu fiz a respeito da entrevista do presidente da República para o Brasil 247, em que ele se falou que, quando perguntavam para ele quando estava preso, o que ele dizia que ele queria, só pensava em vingança do Moro, que ele queria ferrar com o Moro. A palavra, evidentemente, não foi ferrar. E, imediatamente depois veio esse segundo comentário. Orion da Silva, 5448. Discordo de ti, cara. Vocês da mídia que vivem de narrativa horas bolas, Lula é presidente e não pode falar de juros altos, hahaha. Agora não pode falar do passado, de quando preso, é muita idiotice. Orion, pontuação ajuda a gente na leitura, tá? Pô, quer dizer, para um eu tô passando pano pro Lula, pro outro eu tô questionando, quando o Lula tem todo o direito de falar das mágoas que ele tem do passado e tudo mais. Eu não acho que o Lula tenha direito de ficar falando das mágoas do passado. Ele tem um trabalho que é um trabalho muito especial. O trabalho dele é ser presidente da República. Sérgio Moro é senador da República. A relação que os dois têm de ter é uma relação política. Olha, eu não acho que tem espaço para presidente da República ter rancor, não. Ter mágoa, ter vontade de vingança, não pode. É claro que dá trabalho você controlar as suas emoções, mas Luiz Inácio Lula da Silva, um homem com quase 80 anos de idade, já está num ponto em que a gente espera maturidade, preparo emocional, recebeu quase 60 milhões de votos para se tornar presidente da República, e esse não é um trabalho trivial. Sabe aquela coisa que a gente costuma fazer de comparação de foto de presidente da República no momento em que ele se elege e foto 4 anos depois?
Então, gente, é isso. Sempre, em geral, presidentes se elegem ali na faixa dos 40 para os 50, né? A comparação de quantidade de cabelo branco é sempre um troço abissal. Por quê? Porque é um trabalho massacrante. E uma das coisas que o trabalho exige é que você ponha as suas emoções de lado. Olha, muitas profissões exigem que você ponha a sua emoção de lado para analisar determinadas situações. O padre que está no confessionário, entendeu? O psicanalista que está analisando no divã. O advogado criminalista que tem um criminoso a quem deve profissionalmente a melhor defesa possível. Nós, jornalistas, com muita frequência em muitas situações, a gente tem que escrever sobre temas que mexem profundamente com a emoção. Isso não quer dizer que você não sinta as emoções. Isso quer dizer que você compreende que emoções você está sentindo e você bota elas de lado quando é necessário para você executar o seu trabalho. No fim das contas, por que eu estou falando disso? Lula é um político. Aquilo que ele fala, as ações das quais ele lança a mão, tudo mais, tudo isso traz resultados. Uma das grandes questões de desconfiança de boa parte dos eleitores em relação a ele era justamente a percepção de que ele vinha vingativo. Faz parte do trabalho dele deixar claro que ele não vem vingativo. Agora, dito tudo isso, tem uma frase de uma ministra com quem eu conversei na esplanada dos ministérios essa semana que eu acho que eu vou carregar pelos próximos 4 anos, porque ela sintetizou a questão de uma maneira que, olha, é quando você resolve uma dificuldade profunda numa frase só. Eu estava falando para ela é uma pessoa que não é uma aliada natural do presidente da República, no entanto está ocupando o ministério, e num determinado momento eu estava explicando que me parece que é um desafio para nós da imprensa, porque a gente não pode perder de forma alguma a noção de que temos que ser críticos, porque o trabalho da imprensa é ser crítico a qualquer governo, mas que existe a ameaça da extrema-direita e, portanto, existe ainda a sombra da ameaça à democracia no Brasil. Quer dizer, é um governo difícil de cobrir. E ela sorriu para mim, para Flávia e para Lu, que estavam comigo, olhou para mim e falou: vocês têm de ser críticos e têm de exercer o ofício com sabedoria. Por que é isso? Entende? O Lula está falando muita bobagem. E isso me preocupa porque não amplia a base de apoio dele, nem no Congresso Nacional, muito menos na sociedade, porque reforça estereótipos da extrema-direita. Agora, a maneira como eu compreendo governança e democracia é a seguinte: o natural é que grupos ideológicos distintos se alternem no comando da política de um país. Não me perturba a ideia de o governo atual ser de esquerda e o próximo governo ser de direita. Isso não é um troço que... meu Deus, não é a minha turma. Meu Deus, isso não é como eu entendo o governo, não é como eu observo o governo, não é... Eu sempre tenho a impressão de que quando um grupo ideológico está no comando, determinados vícios vão aparecer, determinados desvios, entendeu, de rota das políticas públicas acontecerão, mas outros serão corrigidos. E aí, quando você tem alteração, acontece o contrário, né?
aqueles vícios puxaram demais para um lado, aí são corrigidos. Mas novos vícios são criados, porque a dinâmica da democracia é assim. E, idealmente, a cada passo você vai melhorando um pouco. Então, a ideia, o Lula é de esquerda, oh meu Deus do céu, daqui a 1 ou 2 mandatos vem um de centro, vem um de direita. E isso é normal, isso é bom que aconteça e está tudo bem. Agora, o problema é que no momento uma quantidade abissal de brasileiros realmente considera que um grupo de extrema direita antidemocrático é a melhor opção a este candidato de esquerda, em particular o Lula. Aí, cara, esse governo tem de dar certo, não para que as pessoas votem no Lula, mas esse governo tem de dar certo para que as pessoas se tranquilizem a respeito da ideia de que democracia funciona. A torcida para que esse governo dê certo, da minha parte, não é tomara que a esquerda dê certo. A minha torcida é que essa quantidade abissal de brasileiros que hoje considera que a melhor alternativa a este presidente é um movimento político de extrema-direita, se tranquilize em relação à democracia. Considere que a democracia funciona. Considere que as coisas são tranquilas e que vote um candidato de centro-direita, sabe? No fim das contas, a importância desse governo após o governo Bolsonaro é essa. A reiteração da ideia de que democracia é um sistema que funciona. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Jimbazinho. Meu Deus, Pedro, sério? O senador do PT é contra a prisão em segunda instância e você diz que os maiores liberais bateriam palmas para ele? Pelo amor de Deus, o que você está se tornando? Para combater o bolsonarismo e a extrema-direita é aceitável fazer manobras para transformar o PT em um estandarte do liberalismo brasileiro? Prisão em segunda instância não resolve todos os problemas criminais do Brasil, mas sem dúvida é um avanço, tanto que é aplicado na grande maioria das democracias liberais. Vamos lá, Gilmazinho. Não foi isso que eu disse. O que eu disse, em particular, a respeito do discurso do Fabiano Contarato é a escala de valores que ele determinou. Que o maior valor que existe é a vida e que logo após a vida, o maior valor que existe para um ser humano é a liberdade. Se não está claro para você que é exatamente isso que, na raiz mais básica, o liberalismo funciona, não está claro para você o que liberalismo é. A palavra liberal vem disso, de liberdade. É a compreensão de que a preservação da liberdade é o motivo pelo qual o Estado democrático liberal se organiza. A garantia das liberdades, de todas elas, incluindo, dentre as mais importantes, a de ir e vir, para onde você bem desejar, quando você bem desejar. Isso é tão radical no sentido de estar na raiz da ideologia, estar na raiz da ideia de uma democracia liberal. Olha, você prende a pessoa no momento em que realmente é necessário prendê-la, em que está claro que não tem mais recurso. É isso que está na Constituição brasileira. É essa ideia por trás da Constituição brasileira. Por que isso é um problema no Brasil? Isso é um problema no Brasil porque, primeiro, o nosso sistema, o nosso aparato, o nosso sistema de segurança trata pessoas pobres, principalmente pessoas pobres e pessoas pretas, principalmente homens pobres, pretos, jovens,
como se eles não tivessem direito a nenhum dos direitos mais básicos estabelecidos pela Constituição brasileira. E trata homens ricos com dinheiro que pagam bons advogados como pessoas que têm o direito de postergar uma execução da pena até o final. A solução para essa inconsistência imensa que existe na maneira como o Estado brasileiro trata os seus cidadãos, a maneira de fazer isso não é você tirando o direito de que quem tem os seus direitos garantidos, porque as pessoas que não têm seus direitos garantidos aí vão ser igualadas. Não. A maneira é você igualando o jogo. Tem recurso demais? Bota prazo. Bota prazo. Olha, não é razoável que um juiz peça vistas de um processo e traga ele de volta daqui a 6 anos. Não é razoável. Um juiz não pode ter o direito de fazer isso. Outro dos direitos liberais mais básicos, democrático-liberais mais básicos, é o direito a uma justiça que seja rápida, que seja eficiente. Então, o problema que a gente tem aqui no Brasil não se resolve tirando o direito das pessoas, tirando aquilo que a Constituição dá para as pessoas. O que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem um sistema de justiça e um sistema de segurança que não tratam todos os cidadãos como iguais e que não cumprem o dever do Estado de dar a você uma justiça que seja eficiente e o mais rápida possível. A gente tem que resolver isso. A gente talvez tenha que botar mais prazos. A gente tem que... Percebe? Organizar. Imagina, o sistema judiciário é um mundo corporativo que... A gente não precisa começar a falar sobre corporativismo no Estado brasileiro, porque é outro dos temas que não irrita só a mim, né? Irrita a maioria das pessoas. Agora, não questiona, por favor, quando eu estiver falando que a ideia liberal é a defesa da liberdade, porque... Xando, 2008. Uau, Pedro, 44% mostra o problema da educação em nosso país, que é assustador, e isso condena nosso futuro. Xando, ele está se referindo aqui àquela pesquisa do IPEC, que eu comentei na segunda-feira, que afirma que 44% dos brasileiros temem que o país se torne comunista. O incrível é o seguinte, esse não é um problema de educação. Olha, a questão da desinformação política é um problema na França, é um problema nos Estados Unidos, é um problema na Itália, é um problema na Hungria. Esses todos, os Estados Unidos um pouco menos, mas esses 3 países europeus, por exemplo, são países nos quais, cara, ensino médio todo mundo tem. E de boa qualidade, tá? A maioria das pessoas. E você tem altíssimos percentuais de pessoas com educação superior, quer dizer, desinformação, fascismo, essas coisas acontecem em lugares em que as pessoas são educadas, têm bom nível de educação formal. É claro que a gente tem que resolver o problema da educação no Brasil, mas não é isso que vai resolver a desinformação política. No fim das contas, a gente também tem que aceitar o fato de que, embora no modelo liberal ideal todo mundo seria racional, chegaria às suas próprias conclusões, tudo seria baseado em argumentos, a gente vota muito com o fígado, no sentido de que a gente vota muito baseado nas nossas emoções. A gente tende a pensar argumentos, é um esforço você ser racional, porque a nossa tendência com argumentos políticos é você primeiro ver em que time você está
e aí vai concordar com a turma que você sabe que está no seu time. A gente toma esses atalhos. Aí, quando você pega uma tecnologia como a das redes sociais que estimula a radicalização, que estimula transformar todo o debate, toda a discussão num esporte de alto contato, a gente tem essa exacerbação, a gente tem esse processo de radicalização da sociedade, a gente tem essa dificuldade de encontrar pontos de contato e pontos de negociação, que é aquilo que é o objetivo de uma democracia. Então, infelizmente, a educação não resolveria. Última pergunta aqui é do Daniel Oliveira. Então, Pedro, você acha realmente que uma democracia liberal capitalista é capaz de tratar as pessoas igualmente perante a lei e as oportunidades, não só dentro dos seus países, mas nas relações internacionais? O que o século XIX, XX e XXI mostram é o contrário. Daniel, o que os séculos XIX, XX e XXI mostram é exatamente isso. Nenhum outro regime de governo na linha do tempo na história foi capaz de produzir tanta riqueza, tanto conhecimento e tratar as pessoas melhor. A gente tem um evidente aumento do conhecimento humano ganho graças à liberdade de cátedra, liberdade acadêmica, liberdade de pensamento, e também o sistema capitalista, tá, que financia esse tipo de coisa melhor, mesmo quando o financiamento é do Estado. A gente tem nesse histórico, se você marca como o início das democracias o final do século XVIII e mostra o desenvolvimento através dos séculos XIX, XX e XXI, o que você vê é que as democracias ampliam o número de pessoas que têm poder de voto, ampliam o número de pessoas que têm acesso a direitos, ampliam o número de pessoas que têm acesso a oportunidades, ampliam o número de pessoas que estão menos susceptíveis à violência, à injustiça e a tudo mais. É evidente que a gente olha ao redor e vê que ainda existe injustiça, que igualdade de oportunidades não é uma realidade para todo mundo, que existem muitas formas de desigualdade. Mas se você não percebe que tudo isso mudou radicalmente do século XIX para cá, cara, sei lá. Então, eu tiro desse período de 2 séculos e meio ao qual você está se referindo, a conclusão oposta à sua. Nenhum sistema jamais tentado pela humanidade foi capaz de gerar mais para nós seres humanos e para uma quantidade maior de seres humanos do que uma democracia liberal num regime de economia de mercado. Gente, eu vou ficando por aqui, a gente ainda tem um monte de trabalho nos próximos dias, mas vem encontrar com a gente no Mesa do Meio na terça-feira, porque eu garanto, vocês vão gostar. O presidente Lula embarca nesse sábado com uma delegação robusta de ministros e empresários à China, nosso maior parceiro comercial desde 2009. Ano, aliás, em que Lula esteve pela segunda vez no país como presidente. Eu estava lá cobrindo essa viagem como jornalista. Dessa vez eu discuto quais são as principais pautas dessa viagem, que pode inclusive selar ali uma paz entre o setor agro e o atual governo. Mas será que ela irritaria os Estados Unidos, que anda às turras com a China desde o governo de Donald Trump? Estas e outras questões, todo mundo pode acessar na edição especial de sábado do canal Meio, que é exclusiva para assinantes, mas a assinatura é só R$ 9,90 mensais. Assina, vai!